Hoje eu vou falar com vocês sobre dois mitos ou duas inverdades que talvez te ensinaram na criação de abelhas sem ferrão e que agora você vai entender o porquê que não deve ser bem assim. A primeira coisa é o fato de, quando você vai fazer uma multiplicação de colônias, você deve bater na caixa para as campeiras saírem e depois você colocar a caixa filha aqui para essas campeiras então entrarem na caixa filha e assumirem controle para fazer uma nova colônia. Isso é um mito. Não é certo fazer isso. Por quê? Porque as campeiras são aquelas abelhas que já estão no campo, já estão fazendo o trabalho externo. Então, o dia todo elas saem e entram na colmeia. Se eu tiro essa colmeia daqui, coloco em outro lugar, coloco outra vazia, com alguns discos de cria agora ali dentro, para que essas abelhas entrem e cuidem daqueles discos de cria e assumam aquele novo ambiente e formem uma nova colmeia, uma nova colônia, uma nova família, elas entrarão automaticamente, porque elas estão saindo e voltando. E elas vão fazer isso numa naturalidade tranquila. Por quê? Porque elas vão sair da caixa onde elas estão, vão sair para o campo, vão lá, pegam polinéctar e voltam, não voltam para lá, elas voltam exatamente para cá. E aí vão entrar naquela colmeia nova. Se eu bato na caixa, vai sair um montão de abelhas, vai sair, parece uma metralhadora de tanta abelha que sai. É uma ilusão pensar que aquelas abelhas que estão saindo em massa vão encher a caixa e vão cuidar daquela caixa. Não vão. Por quê? Porque aquelas abelhas ali que estão saindo alvoroçadas, elas são abelhas que estão saindo para o combate. Por quê? Porque se tem alguma coisa batendo ali, elas estão entendendo que é um pica-pau, é um bicho, é um predador delas, que está tentando furar a caixa, ou na cabeça delas, o oco da árvore, né? Estão tentando furar o oco da árvore lá para comer o ninho delas. Então o que elas vão fazer? Elas vão sair em defesa. Elas vão sair prontas para o ataque, prontas para a briga. E o que vai acontecer? Talvez elas se peguem com as de baixo, porque elas não encontram nenhum predador em volta. Então as de baixo talvez sintam esse feromônio de defesa e também saiam. E aí uma pode brigar com a outra, né? Se eu tenho essa daqui, uma manda-saia, essa aqui também uma manda-saia, ou seja lá qual for a abelha, né? Isso o pessoal faz com bugia, faz com, às vezes com guaraipo, faz com manda-saia, manduri. Eu não faço com nenhuma delas. Eu não bato nas caixas. Por quê? Porque eu não quero que saiam abelhas para defender nada. Eu quero que elas saiam naturalmente, sem estresse. Já basta o estresse que a gente gera naquela colônia quando a gente abre a caixa, separa ali o invólucro, tira os discos de cria, coloca lá na nova caixa, né? Então isso já gera um estresse para elas. Não precisa de mais um. Então você fecha a caixa ali e tudo bem. Não, não, mas é que eu faço 2 por 1. Eu tiro discos de cria de uma caixa, coloco nessa caixa vazia, e daí essa caixa vazia aqui, com os discos, eu coloco no lugar de outra caixa. Não foi da caixa que eu peguei. Não é bom também. Por quê? Porque ali vai sobrar algumas abelhinhas jovens ali dentro. Quando você levou aqueles discos de cria, você levou algumas abelhinhas jovens, algumas abelhinhas adultas que também estavam ali, fechou a caixa. Aí quando você coloca essa caixa nova no lugar da outra e bate na outra, a outra vai sair em defesa. Quando ela vai entrar, ela vai sentir o cheiro de outra família e vai encarar todas aquelas abelhas que estão ali dentro como inimigas e já vão entrar para a bordoada e matam todas. Então isso é um mito, portanto não faça isso se você não quiser estressar suas abelhas, não quiser ver mortes desnecessárias de abelhas. Esse é o primeiro mito. Segundo, é um tanto polêmico. Deixa eu só passar esse carro que está passando na rua ali, ó. Vamos ver se acerta que carro que passou aí pelo barulho. Uma Kombi. Barulhenta, né? É Kombi, Fusca, moto. Kombi, Fusca, Brasília, variante. É um barulho lascado, né? Tem gente que gosta. Então, o segundo mito
vai gerar até ser uma certa polêmica, porque muita gente faz tão caprichadinho aqueles palanquinhos de concreto, com cano PVC, com aquele canino, aquele ferrinho, fazendo a ponte ali, para que coloque uma tábua e depois a caixa em cima, e ali em volta coloca óleo, coloca graxa, para que as formigas não subam e não invadam a caixa. No meu conceito, é um mito também. Vamos ver se vocês vão concordar comigo. Lá na natureza, as abelhas fazem o ninho aonde? Na árvore. Algumas fazem no chão, na terra. A jataí, por exemplo, ela faz ninho no muro, no alicerce da casa, embaixo de bueiro, embaixo de tampa de caixa de luz. E tem graxa lá? Tem óleo no pé da árvore para que as formigas não vão até o ninho da abelha? Não tem. E a gente quer criar as abelhas da forma mais natural possível, não é isso? E será que as formigas não são aliadas das abelhas? Pense comigo. Já ouviu falar da mosca soldado, né? A mosca soldada procura frestas na caixa. Por exemplo, eu achei a frestinha aqui que não está com aquela fita crepe. Então a mosca soldado vem aqui, bota ali, a larvinha da mosca soldado vai se desenvolver, vai furar o gel própolis, vai entrar lá na colmeia e vai botar e vai acabar com a tua família de mandaçaia, ou seja lá qual abelha for. Se você tiver formigas morando nas frestas da caixa aqui, ó, essas formigas vão comer essas larvas da mosca soldado. A mosca soldado não vai se criar lá. Então, pensando dessa forma, as formigas são aliadas das abelhas. Eu tenho caixas, tanto aqui em casa quanto na chácara, que eu não protejo de jeito nenhum contra a formiga. Tem caixas que só tem um tijolo e a caixa em cima. O tijolo em cima da terra e a caixa em cima do tijolo. Só isso. As formigas sobem, rodeiam a caixa, mas as abelhas não permitem que as formigas entrem na caixa. Por que as abelhas não permitem? Porque elas estão fortes. Então elas têm aquele própolis de defesa, elas colam em todas as frestas lá por dentro da caixa possíveis, colam na entrada da caixa também. De dia, sempre tem uma guarda ali, né? Uma ou mais, no caso da tubuna, tem um montão de guardas que não permitem que nenhum intruso entre. Então, quando você tem colônias fortes, elas não vão deixar que entre formiga ali, né? Se você vai fazer uma divisão, você pode também fazer divisão forte. Não, mas como é que faz divisão forte? Olha, é só você não fazer um por um. Não pegue uma caixa aqui e queira fazer dessa mesma caixa 2 colônias. Pegue 2, 3 colônias e das 3 faça uma só. Pegue discos dessa daqui, discos dessa daqui. Olha, já tem 4 discos de cria, né? Pegou 2 aqui, 2 ali, material daqui, material dali, pega próprios de defesa das duas também, coloca lá dentro da caixa e pega campeiras de uma terceira família. Vai se tornar uma divisão forte. Não tem formiga que entre. E é claro que a caixa tem que ser muito bem feita, né? Se for uma caixa toda torta, né? Cheia de fresta, aí não tem nem chance mesmo, né? Essas formigas vão entrar mesmo, não tem jeito. Ou acetato, você coloca o acetato, mas está tudo desnivelado, sobra espaço para as formigas passarem. As abelhas tentam vedar de um lado, as formigas já entraram do outro. Né? Então, principalmente em divisões, procure fazer divisões fortes, que daí você não vai se preocupar com formiga. Então, esse é o segundo mito, que as formigas são inimigos. E por que outra razão que eu não acredito que as formigas são inimigas das abelhas? Porque as formigas lá na árvore, elas ficam por volta ali da árvore e convivem muito bem com as abelhas. Eu, inclusive, já retirei abelhas que estavam correndo perigo ali em alicerce de casa. E quando eu quebrei o alicerce, encontrei lá o oco lá dentro da casa. Tinha aquela bola de própolis duro, o ninho da jataí lá dentro, cheio de mel, pólen, toda a família lá dentro. E em volta, em toda a volta do ninho, um formigueiro enorme.
Não foi nenhuma nem duas vezes que eu já presenciei isso. Formigueiro enorme em volta do ninho da jataí. Por que elas não entraram lá dentro do ninho da jataí? Porque elas não deixaram. Porque as jataís não deixaram. Então o mesmo acontece quando a gente cria assim. Aqui no meu jardim, todas as caixas estão em contato com a terra praticamente. Tem ali um cepim de madeira, tem um tijolo, tem um bloco de concreto, tem um palanque de eucalipto que eu coloco ali para elas não ficarem, a caixa não ficar diretamente na terra, mas elas estão assim, as formigas têm livre acesso. E eu não perdi nenhuma caixa para formiga. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Nenhuma família de abelhas minhas foram mortas por formigas. Por quê? Porque eu faço o manejo correto. Eu faço o manejo de uma forma que as colônias estejam sempre fortes. E aí não tem perigo. Uma comparação que vai nos ajudar a entender bem direitinho isso é o nosso intestino. Você sabe que o nosso intestino tem uma microbiota toda, né? O apêndice, inclusive, que muita gente não sabe nem por que serve, o apêndice também guarda uma colônia incrível de bactérias que são agentes protetores do nosso corpo. Incrível isso. E tudo isso, somando-se com todo o conjunto do nosso corpo, nós temos os anticorpos, um sistema imunológico, ou seja, um sistema de defesa do corpo. Mas por que será que tem gente que desenvolve doenças autoimunes? Por exemplo, você já ouviu falar em retocolite ulcerativa? Retocolite ulcerativa são úlceras ou feridinhas que se formam no intestino e essas feridinhas vão inflamando e a pessoa vai sangrando. Ela vai no banheiro e sangra muito. Isso dói pra caramba. E é uma doença autoimune. Mas o que é a doença autoimune? É que o sistema imunológico encara o intestino como um inimigo e começa a atacar o intestino e fazer feridas. Aí por isso que a pessoa precisa tomar um imunossupressor, ou seja, para suprimir o poder do sistema imunológico. Dizer assim, ó, aguenta as pontas aí, não precisa atacar não, o intestino não é inimigo. Só que daí, quando eu diminuo esse sistema imunológico, eu fico vulnerável a outras doenças. Olha só que desgraça, né? É uma gripe, é um vírus, uma bactéria, eu fico vulnerável a isso. Comparando esse sistema imunológico nosso, que pode ter essa deficiência, às vezes é por estresse, às vezes pode ser por falta de alimentação adequada, falta de exercício físico, desnutrição, que tem gente que às vezes assim, aparentemente é saudável, mas está desnutrido, não tem os nutrientes necessários dentro do corpo para ser saudável. Ou desidratação, não toma muita água. Então, tudo isso contribui para que o sistema imunológico dê uma surtada e comece a atacar o próprio corpo. Isso não acontece só no intestino, acontece no corpo inteiro. Agora, transferindo isso para o mundo das abelhas, a gente pode perceber que é muito parecido. Na natureza, elas convivem com fungos, com bactérias, com um montão de agentes nocivos e também aliados delas, das abelhas. E quando elas estão num ambiente saudável e que tem bastante nutrientes para elas captarem da natureza, né? Pólen de diversas plantas, néctar de diversas plantas, resina de diversas plantas, uma boa fonte de água limpa para elas se tornam colônias saudáveis e perpetuam a vida delas por muito tempo. Então, nas nossas caixas, nós podemos e devemos também ter colônias muito saudáveis. Primeiro, plantando bastante flores para elas, uma abundância, o máximo possível de variedades de plantas a gente precisa plantar em todas as estações do ano, né, que forneçam flores em todas as estações do ano, e dessa forma, então, elas vão ter condições de ser bem nutridas. Lá na árvore não tem ninguém abrindo a árvore todo dia para ver como é que tá. Então na caixa, entenda que pode ser um oco de árvore aqui dentro. Não fique abrindo desnecessariamente o tempo todo. Se for uma divisão, logicamente você vai ter que fazer isso. No meu curso de meliponicultura descomplicada, eu ensino como que você faz a revisão periódica. Porque é importante que você faça a revisão.
Mas essa revisão não necessariamente você precisa abrir a caixa. E quando você abre constantemente a caixa, a rainha se desestabiliza, os feromônios da rainha desestabiliza, as defesas daquela colônia toda talvez fiquem prejudicadas, e aí seja o momento de uma formiga entrar lá dentro. Aí você pensa, puxa vida, tem que acabar com as formigas. Tem que pôr graxa no pé lá da caixa para as formigas não subir. É a mesma coisa que causar lá, ou tomar um imunossupressor, tomar um antibiótico, tomar um remédio que remedia, mas não conserta a coisa. Então nós podemos colocar graxa no pé das caixas lá, no pé do palanquinho, para que as formigas não subam, ou eu posso ter colônias fortes, que vão ter as formigas em volta, às vezes até aqui embaixo, aqui, olha, embaixo da tampa, em cima do acetato, tem formiga, não tem problema, deixa elas ali. É até bom, as formigas comem fungos, comem, como eu falei ali, ovos de mosca soldado, por exemplo, que de outra forma prejudicaria a colônia. Então é importante que você desmistifique muitas ideias através do estudo, através de ouvir pessoas experientes e confiáveis, para que você não cometa erros e não faça coisas desnecessárias que às vezes você pensa que está ajudando a tua abelha e bem no fim não está. Agora me conte nos comentários, quais outras mentiras ou mitos que você acreditava e que depois passou a ver que não era bem assim? Se inscreva no canal e clique no link que está na descrição e no primeiro comentário para o curso de Meliponicultura Descomplicada.